E agora a gente fala sobre uma situação muito preocupante. Uma fiscalização constatou irregularidades no transporte escolar. Alan Garcia tem informações de onde isso está acontecendo. Que veículos são esses, Alan? Oi, Beatriz. Nós estamos no eixo quartel, por trás do Exército, aqui no bairro da Pitanguinha, onde esses ônibus, são 20 ônibus e 6 vans, estão parados para que a fiscalização, essa inspeção por parte dos Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Defensoria Pública de Alagoas pudessem fazer esse trabalho. Um trabalho que surgiu através da denúncia dos estudantes que são transportados nesses veículos. São os estudantes do EJA, que é aquele ensino, para jovens e adultos. A turma que rala durante todo o dia e vai à noite para a escola estudar. Mas estavam sendo transportados em condições péssimas, que oferecem risco à vida de todos eles. Por exemplo, a cadeira, o transporte aqui para fazer o acesso, a acessibilidade para quem utiliza a cadeira de rodas não funciona em nenhum dos 20 ônibus que estão aqui e que tem esse mecanismo. Tem até um que está amarrado na fita, esparadrapo, Ivan, que você viu lá? Fita crepe. Uma fita crepe segurando o equipamento. O Ivan Amorim, repórter cinematográfico, que está aqui comigo hoje aqui no Cidade AL. Eu não sei se é esse daqui. Vem cá, Ivan, mostrar para vocês o absurdo. Está chovendo bastante, não está, em Maceió? Esse transporte, esse veículo faz o transporte de estudantes para a Secretaria de Educação da Prefeitura da capital. Quando chove, a gente faz o quê? Precisa utilizar o limpador do para-brisa. Sabe como é que funciona esse daqui? Eu não sei nem se funciona, porque ele está assim, ó, amarrado com aquele enforca-gato, aquela fitinha preta que a gente prende de um lado para o outro para segurar o fio lá de casa, para juntar aquela fiarada. Pois é, o pessoal que utiliza para segurar esse equipamento, esse dispositivo que é tão importante para que o motorista possa enxergar e transportar a turma aqui com segurança. Falei para vocês, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas foi quem recebeu essa denúncia dos estudantes, foram lá, reclamaram, disseram que o transporte é em péssima condição. O Ministério Público fez o quê? Marcou essa inspeção, não fez de surpresa. O defensor que nós entrevistamos disse que avisou a Secretaria de Educação de Maceió há 10 dias que essa inspeção aconteceria. Os ônibus estão aqui, olha a condição desse, o mesmo que eu falei ali do para-brisa. Entrevistamos o defensor público que relata todas as irregularidades. As vans que estão mais lá na frente, elas não têm extintor. Aquelas vans que têm, o extintor não funciona. Olha só a fala do defensor público. Inspeção, depois de ouvir diversas queixas de estudantes da educação de jovens e adultos, e foi avisada essa inspeção, há 10 dias, a Secretaria Municipal de Educação, e hoje viemos em loco, verificar a situação dos veículos. Esses veículos, eles são destinados para o transporte escolar, da educação de jovens e adultos, geralmente no horário noturno, e nós constatamos uma série de irregularidades aqui. A exemplo de pneus careca, falta de extintor com prazo vencido, falta de cintos de segurança quebrados, danificados, portas quebradas, com ferrugem, sem acesso para a pessoa com deficiência, sem falar que nós não conseguimos avaliar a parte mecânica. A parte externa já está tão degradada que a gente imagina que também haja comprometimento da estrutura mecânica desses veículos. Qual é o risco que esses veículos oferecem aos estudantes quando eles estavam em funcionamento? Diversos, É uma tragédia anunciada que chegou ao nosso conhecimento numa ação e numa reunião conjunta, com o Ministério Público Estadual e Federal e da Defensoria Pública, e a gente constatou que realmente confere as queixas, as reclamações, e os riscos são dos diversos, de acidentes, tragédias aí que poderiam ter sido evitadas se houvesse uma fiscalização séria, uma fiscalização correta e um cuidado, com os estudantes no âmbito, no caso aqui do EJA. Quem são esses veículos? A qual
a qual empresa esses veículos pertencem e como esses veículos fazem essa prestação de serviço para a Prefeitura de Maceió. Olha, esses veículos, eles são vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Existe uma empresa terceirizada que fornece esses veículos, né? E eles são utilizados para transportar os estudantes, né? São aproximadamente 40 escolas que prestam esse excelente serviço, né? Que é um serviço que traz muita dignidade às pessoas em estado de vulnerabilidade, que têm a oportunidade de se alfabetizar, de concluir sua instrução formal, na educação formal. E muitos deles estão correndo risco diante da situação em que se encontram a maioria desses veículos. Havendo esse contrato entre prefeitura e a empresa terceirizada, qual é a responsabilidade da prefeitura nesse caso, então? A responsabilidade total, o município tem que fiscalizar, o setor específico do município, da CEMED, que fiscaliza o contrato, deveria estar cobrando e fiscalizando, monitorando a situação desses veículos. Então a responsabilidade aí é total do município e juntamente com a empresa que ele deve cobrar, que ele deve fiscalizar o contrato. A prefeitura será punida? A prefeitura vai ser, agora mesmo nós vamos fazer um expediente à prefeitura, no sentido de que esses veículos não possam circular, né, até sanadas as diversas irregularidades aqui constatadas, e pode sim haver punição em algumas esferas ao município, tanto administrativa, criminal e civil. Por que o senhor acha que isso pode acontecer? O que é que existe aqui que possa entrar nessas ações civil, criminal? Existem risco, né, de uma tragédia, né, que pode acontecer com o início das aulas na semana que vem. A crianças, idosos, pessoas jovens e adultos que fazem parte desse programa e também de outros, que esses veículos também podem ser utilizados em outras escolas, não necessariamente do EJA. E a questão da fiscalização do contrato, que é um dever do município também, de verificar a regularidade desses veículos de forma constante e também, no âmbito civil, pode-se responder pelos danos morais coletivos que a sociedade tem enfrentado diante desses riscos e de qualquer dano que possa vir a acontecer. O senhor já tinha visto algo parecido assim? No âmbito do transporte escolar, foi a primeira vez que eu participei de uma inspeção em loco. Então, algo que nos deixou muito chocados com o nível de descuidado para com os estudantes, né, públicos, né, no âmbito público de Maceió. Isso realmente chamou a atenção. Quando vocês vão talvez divulgar essas imagens, o nível de risco, né, e de perigo em que estão os estudantes, né, e como é tratado, assim, principalmente a gente fala do EJA, que são pessoas que muitas vezes estudam no período noturno, depois de trabalhar e ainda passar por uma situação, né, de violação de direitos humanos. Falei para vocês que tinha uma máquina que faz o acesso das pessoas que utilizam cadeira de rodas, que estava segurado por uma fita, né, por um adesivo, né, aquele durex. Tá aqui. Eu falo e mostro o que eu estou falando, tá? Aqui, ó, Beatriz, tá vendo? O equipamento aqui, ó, a parte elétrica sendo protegida, o controle remoto sendo protegido pelo adesivo. Você quer saber mais? Uma pessoa chegou para mim aqui que faz parte desse transporte e disse assim: Alan, esse aqui é o ônibus melhorzinho que tem lá na garagem. Está numa garagem de uma empresa, o CNPJ de outra e por aí vai. O Ministério Público Federal vai fiscalizar isso. Sabe por quê? Porque a Prefeitura de Maceió recebe verba federal para poder pagar essa empresa daqui. Verba federal passa pela Prefeitura, que passa para a empresa dona desses ônibus. O Ministério Público está de olho nessa transação. Vamos acompanhar a fala do representante do Ministério Público Federal, que trouxe essa informação para a gente. O chamado Programa Nacional de Transporte Escolar, ou seja, o governo federal repassa um valor
por aluno para financiamento do alojamento de transporte escolar. Então, a verba federal que é transferida para todos os municípios e os estados. Então, é por isso que o MPF está aqui, por isso que há uma atribuição federal, digamos assim. E estamos atuando em conjunto, né? Não só o MPF está aqui, como o senhor disse, a Defensoria Pública Estadual e também o Ministério Público do Estado. Agora, conjuntamente, a gente vai recomendar à Prefeitura, né, à Secretaria de Educação, que esses ônibus, na condição que estão, não podem circular com estudantes, né? E essas irregularidades devem ser corrigidas, não é? E, como é que se diz? E no futuro, evidentemente, que os ônibus não voltem a circular nessas condições. Procurador, já que existe esse repasse federal para a Prefeitura de Maceió, esse repasse vai continuar diante dessas irregularidades, dessas infrações? Veja, o repasse ele vem por aluno, né? Então, assim, diante de uma situação dessa, não há uma suspensão automática do repasse. Agora, evidentemente, que diante do que a gente constatou aqui, vai ser encaminhado para o órgão do MPF competente para avaliar se há algum tipo de problema na aplicação desses recursos. Então, não estou dizendo que há um problema, mas isso vai ser investigado também. Mostrar para vocês agora o seguinte, outra informação que a gente recebeu aqui é que esses ônibus também são utilizados lá naquele projeto Gigantinhos, ou seja, o transporte de crianças. É utilizado à noite para o pessoal do EJA, que, né, trabalha durante o dia, vai estudar à noite, mas também nos Gigantinhos. E a prova disso, vou mostrar para vocês agora. Consegue subir, Ivan? Uhum. A cadeirinha. O bebê conforto, que toda família que tem condições consegue, né, colocar no carro para transportar de forma segura o bebê que está ali. Mais outro aqui. Agora, Ivan, estou vendo isso aqui agora. Sabe que aquele está sendo segurado? Olha isso aqui, ó. Com um enforca-gato que segura o para-brisa lá, o limpador do para-brisa. É assim que o bebê é transportado na Secretaria de Educação. Dá para você? Beatriz Lacerda, aí o Ministério Público Estadual entrou no caso também, está aqui. E pediu para o DMTT, que também está aqui, pode mostrar ali pela janela, Ivan, para que autuasse esses veículos, já que apresentam diversas irregularidades, inclusive na documentação. Aí a promotora de justiça disse para mim, na entrevista que eu vou mostrar daqui a pouquinho, Alan, os agentes estão dizendo que não podem autuar porque os veículos não estão em locomoção, não estão andando no meio da rua. Então a autuação não pode acontecer, a multa não pode ser gerada. Aí a promotora disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos autuar por conta dessas condições aqui? Ó, que legal, vamos atuar por conta disso aqui? Aí a resposta foi, não podemos, porque nós, agentes que estamos aqui, não temos essa permissão. E quem faz, então, pelo amor de Deus? Quem faz? Vamos ouvir a fala da promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas. A DMTT explicou que tem 2 tipos de autuação que eles podem fazer. Uma é em trânsito. Para isso, o veículo tinha que estar circulando. Eu até questionei, eu disse, mas os veículos não se materializaram aqui. Eles vieram da garagem para cá circulando. Aí eles disseram que é um limite, que o carro não pode estar estacionado, teria que estar circulando. Então eles poderiam, por exemplo, ficar aqui de plantão, porque esses ônibus vão ter que sair daqui e vão sair circulando. Mas não é uma possibilidade, pelo que eu entendi. E a segunda possibilidade seria de transporte, uma fiscalização de transporte. E aí sim, eles poderiam fazer com os ônibus parados, porque seria extintor de incêndio, cinto de segurança, saída de emergência, que está tudo irregular. E aí, para esses, eles disseram que não tem equipe para fazer. Mas eles não estão aqui? Estão, mas esses fiscais que estão aqui não sabem ou não podem fazer a autuação de transporte. Essa foi a explicação que eles me deram. E a senhora pediu para que seja acionada essa equipe que pode fazer essa autuação? Pedi, mas ainda não acionaram e não recebi resposta ainda. Pelo que eu entendi, eles não têm pessoal suficiente. Para a senhora? Não, aí eu vou ter que discutir a regularidade agora. A gente veio trabalhar com ônibus, vai ter que trabalhar também com a prestação de serviço da DMTT. Né? Porque, é claro que a gente vai recomendar ao município que tire, pelo menos do transporte escolar, esses ônibus, tá certo? A gente acredita que o município vai cumprir isso.
que não vai ter nenhum ônibus circulando segunda-feira nessa qualidade, porque é o retorno das aulas segunda-feira. É uma questão de segurança, não só dos estudantes, mas dos profissionais, né? Então, a gente acredita que não vai circular. Mas, para além disso, tem uma fiscalização que seria natural, dos órgãos naturais e que não estão prestando serviço. E aí seria uma outra omissão que a gente vai ter que ver por que é que não está acontecendo, né? A fala da promotora de justiça, ela é muito pertinente. Se a fiscalização que deveria acontecer estivesse em dia, provavelmente nenhuma dessas irregularidades teriam sido encontradas aqui pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Defensoria Pública de Alagoas. Aliás, os próprios estudantes não trariam a denúncia se a fiscalização acontecesse como deveria. Se acontece, está acontecendo de que maneira, Beatriz Lacerda? Com tanta irregularidade assim. A promotora de justiça disse para mim o seguinte, quase agora. Ela deu uma saída, mas vão permanecer porque os ônibus não vão embora sozinhos. Eles não vão sumir, né? Eles vão ter que sair daqui de algum jeito. Vão multar como? Mas a promotora me disse o seguinte, Alain, chegaram 2 equipes do DMTT que dizem estarem aptas a fazerem essas autuações. Pois bem, eu, Alan Garcia, não vi, por enquanto, autuação nenhuma por aqui. Apenas eles no telefone para lá e para cá. Semana que vem, Beatriz Lacerda, começa a aula da Secretaria de Educação da Prefeitura de Maceió. A pergunta é, vai ter transporte para o pessoal? Eu volto com você. Alan, muito obrigada. Primeiro queria até parabenizar, né, a sua entrada ao vivo. Você está 15 minutos ao vivo descrevendo uma situação grave, com vários flagrantes, né, de desrespeito ao que prevê o próprio Código de Trânsito no tocante à segurança dos seus passageiros, sobretudo um transporte público no âmbito do município para levar alunos, né, estudantes. Então foram várias informações respaldadas por entrevistas bastante técnicas dos próprios órgãos fiscalizadores. Então, não é você que está observando sozinho. A gente foi chamado para acompanhar o trabalho de fiscalização que aconteceu agora no fim da tarde. Agradeço, muito obrigada. Agora eu vou chamar o pessoal de casa para prestar atenção no que disse a Secretaria Municipal de Educação de Maceió. A gente acabou de receber um posicionamento da CEMED com relação ao que foi falado nessa entrada ao vivo. Então, a gente colocou lá no começo, problema com o enforca-gato segurando o limpador do para-brisa e também as cadeirinhas para transporte de menores, botão de acionamento do elevador para cadeirante contornado por fita adesiva, cadeiras assim nesse estado, bancos, né, sem o encosto decente para que as pessoas possam se acomodar, né, até uma questão de higiene, ferrugem, a questão da documentação que também está pendente e por aí vai. Tudo isso é muito estranho, ainda mais quando a gente sabe que existe uma verba que é destinada pelo governo federal para assegurar a qualidade desse transporte. Então, não é somente a Prefeitura de Maceió que deveria zelar pelo serviço e bancar, inclusive, mas existe um incentivo do MEC, né, do Ministério da Educação, para que esse transporte seja feito e todos os estudantes possam ir e vir à escola, né, com qualidade, com segurança nesse transporte. Mas isso não estava acontecendo. Tanto é que hoje à tarde o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Federal foram lá verificar tudo isso porque os próprios estudantes estavam denunciando. Aí o que disse a Prefeitura de Maceió? A Prefeitura de Maceió, a Secretaria de Educação informou que ainda não foi informada oficialmente do resultado desta fiscalização. A Secretaria aguardará o relatório do Ministério Público para tomar conhecimento e se posicionar acerca do que for apontado nele, né? Então, oficialmente, eles esperam ser notificados numa situação flagrante que a gente até mostrou ao vivo, né? Eu acho que a Secretaria viu ao vivo aqui no Cidade qual é o estado da sua frota, que leva alunos do EJAI, a educação para jovens, adultos e também idosos, e dos gigantinhos também. Quer dizer, se aquele ônibus batesse no outro, a cadeirinha voava com o menino e tudo, porque não estava presa no cinto de segurança, né? E sim 2 lacres de plástico, que não são adequados para esse tipo de transporte. Mas o espaço segue aberto caso a Prefeitura queira se posicionar, inclusive com relação ao papel do DMTT, que ficou a dúvida realmente para a gente. Quando é que pode autuar? É só quando o ônibus estiver em movimento?
Pois é, estamos esperando os ônibus saírem de lá. E a promotora também está esperando, que agora ela quer ver isso acontecer para poder fazer o DMTT aplicar as penalidades previstas para todo e qualquer cidadão. Quando a gente está andando errado, leva multa, né, minha gente? Então, se o ônibus da prefeitura está andando errado, é de se esperar, né? Ou será que é casa de ferreiro, espeto de pau? Vamos ver.